eu não toco ukulele não. Esse ukulele é da minha filha. Mas o passo a passo de hoje é essa bolsa para carregar o ukulele. Ó. Certo? Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece, que toda semana tem vídeo novo. Então, bora fazer? Para fazer esta bolsa, eu peguei a própria embalagem que veio o instrumento. Fiz a medida considerando a largura, a espessura dessa caixa. Então, eu cortei um tecido maior, ele está medindo 35 por 70 centímetros. Eu utilizei o próprio desenho da embalagem do ukulele e tirei o risco em papel vegetal. Agora eu vou posicionar esse risco no local onde eu desejo fazer a aplicação. Esse posicionamento fica descentralizado, imaginando que eu tenho a caixinha de leite no fundo da bolsa. Existem vários tipos de aplicação, mas aqui nós vamos fazer a aplicação utilizando a entretela colante dupla face. Então, para isso, nós precisamos espelhar o molde para copiar o desenho. Nesse momento, é melhor fazer o desenho no papel vegetal, porque daí é só virar o papel que nós vamos ter o molde espelhado. O próximo passo, já com o molde espelhado, nós vamos numerar as partes para poder fazer as peças. Depois de numeradas as peças, agora é a hora de transferir o risco dessas peças para o lado do papel da entretela. Então, eu vou passar o risco, lembrando que eu tenho que deixar uma margem de mais ou menos 5 milímetros entre uma peça e outra. Agora, vamos recortar essas peças, lembrando da margem. E vamos colar essa entretela no avesso do tecido, passando a ferro. Lembrando que não podemos colocar uma temperatura muito alta para não estragar o papel. Nós devemos apenas pressionar o ferro sobre o papel. Tá? Se você quiser, você pode utilizar uma folha de teflon para ajudar a colar. Assim não faz sujeira no ferro. Depois de colado, agora é só recortar em cima do risco que foi feito. E aí a peça já fica pronta para ser aplicada. Agora chegou a hora de posicionar essas peças no lugar da aplicação. Então, aquele papel vegetal que eu passei o risco, eu vou alfinetá-lo e vou utilizar como referência. Então, com a ajuda de um alfinete, eu retiro a película e vou posicionar essa peça no local, e para isso eu posso utilizar até uma pinça para posicioná-la. E vou fazer isso para todas as peças, colocando ela no lugar. Essa entretela nacional, ela cola sem precisar de ferro, né? Eu posiciono as peças primeiro para depois passar ferro. Para fixar essa aplicação, agora, eu vou utilizar uma folha de teflon. Então, eu coloco a folha de teflon sobre o desenho aplicado e agora, com o ferro de passar, eu pressiono para colar todas as peças. Agora, eu vou colocar uma manta, um forro e vou fazer um quilting. Lembrando que eu preciso contornar as aplicações para prender. Então, eu vou utilizar a linha para prender a aplicação na cor da aplicação.
E depois eu vou fazer o preenchimento com quilting livre. E vou fazer isso para a parte da frente da bolsa e para a parte de trás da bolsa da mesma forma. Depois que eu fiz o quilting, eu vou acertar a parte da frente e a parte de trás, deixando com 33 por 67 centímetros. Agora vamos para a alça. Para fazer a alça, eu vou precisar de um quadro e de um regulador de alça. Eu vou cortar uma tira no comprimento todo do tecido e a largura dele é 4 vezes a largura da ferragem que eu vou usar. No caso, eu estou usando uma ferragem de 3 centímetros, então a tira vai ser 1,40 m por 12 centímetros. E eu vou usar também um cordão desses cordões de algodão como reforço, mas se você não tiver, você pode utilizar a manta também. No caso da manta, eu corto meio centímetro menor do que a largura da alça. Eu cortaria com 2,5, ok? E vou dobrar essa alça em 4 partes, como se fosse um viés. Depois de dobrado, eu vou passar uma costura, prendendo a alça e vou passar costuras de reforço, como se fosse um pesponto. Dou 2 costuras para cada lado da alça, reforçando bem. Da própria alça, eu recortei um pedaço de mais ou menos 18 centímetros, posicionei o quadro na parte de trás da bolsa e passei uma costura para prender esse quadro, fazendo um reforço. Note que tem um bom espaço na parte de baixo, que é onde eu vou fazer a caixinha de leite. Na parte superior, eu prendi com um reforço de tecido, né? Um retângulo de tecido. Mas vocês vão ver lá na frente que eu vou ter que tirar, tá? Então, desconsidere essa parte. Eu vou encaixar agora o regulador de alças. Então, eu vou colocar dessa forma. Encaixo a alça no regulador. Depois, eu vou para o quadro. Encaixo no quadro e volto para o centro do regulador com a alça e vou passar uma costura para prender bem. Se ficar muito grossa a alça e a sua máquina não conseguir passar, nós vamos ter que prender com rebite para fazer um reforço. Agora aqui nós vamos colocar o zíper. Eu cortei o zíper com 70 centímetros. E junto nós vamos colocar um tecido para fazer o acabamento. Eu cortei tiras de 4 centímetros e dobrei ao meio. Agora eu vou posicionar o zíper, o direito do zíper no avesso do tecido. E vou passar uma costura de segurança. E depois eu vou com o acabamento por cima desse zíper. E aí eu costuro com um pezinho de máquina, tá? É o mesmo acabamento que foi feito no estojinho aqui do canal, que eu vou deixar o link aqui, tá? Aqui já passei a costura de segurança no zíper. Agora eu vou vir com o tecidinho aqui dobrado e vou passar uma costura com um pezinho de máquina, encostando o pezinho na cremalheira do zíper. Pronto, acabei de costurar com um pezinho de máquina. Agora, nós vamos fazer o seguinte, presta bem atenção nessa parte. Aqui está o avesso do tecido e vou pegar toda essa parte que está no zíper e vou jogar para o lado direito. Pelo avesso, eu vou passar uma costura, um pesponto, tombando toda essa costura para lá. E depois eu tombo esse tecidinho para o lado direito e passo um pesponto. Daí vai ficar certo. Já costurei. Eu pespontei aqui, ó.
certo? Agora eu vou jogar o tecidinho pro lado direito e vou fazer um pesponto. Posso fazer dois, um prendendo o zíper e outro o tecido. Pronto, agora eu já prendi esse tecido de acabamento. Agora eu vou juntar essas partes e vou refilar aqui o zíper para eu colocar o cursor. O cursor nós vamos inseri-lo fechando para cima, tá? Então eu vou colocar o Vzinho do cursor encaixando na cremalheira do zíper. Eu vou encaixar e vou fazer com que as duas pontas do zíper entrem juntas, né? Forçando ele para cima e segurando apenas no cursor. E aí ele vai entrar com facilidade. E vou colocar esse cursor por 2 vezes. Assim, o zíper vai ficar fechado para eu poder fazer o acabamento. Eu resolvi fazer a parte de cima mais estreita, então eu vou fazer um chanfrado aqui de mais ou menos 11 centímetros de largura até mais ou menos a metade da bolsa. Vou arredondar essa parte. Eu deixo um pedacinho do zíper aberto e aí no avesso da bolsa eu vou fechar toda a volta dela com um pezinho de máquina, né? E a gente vai fazer a caixinha de leite no fundo da bolsa. Já passei toda a costura em volta, agora eu vou cortar o excesso nas pontas do zíper aqui. E vou riscar a caixinha de leite aqui de 5 centímetros a partir da linha de costura. E vou recortar esse quadrado fora para eu poder costurar. Agora eu vou colocar um acabamento aqui na parte do fundo e na parte arredondada para eu poder fazer a caixinha de leite. E depois esse acabamento da caixinha de leite também eu vou cobrir com um tecido, como se fosse um viés, tá? Um tecido de 4 centímetros dobrado em 4. Aqui eu já terminei todo o acabamento interno da bolsa. Agora eu vou virá-la para resolver o que vamos fazer na parte de cima. Como eu resolvi arredondar a bolsa depois que eu coloquei a alça, essa alça ficou deslocada. Então, eu vou ter que desmanchar e posicioná-la no lugar. Como eu ainda não coloquei o tecido de acabamento na parte de cima, então eu vou desmanchar essa parte e vou embuti-la nessa costura, antes de colocar o tecido. Então, vamos lá que você vai entender. Eu vou desmanchar essa parte que eu tinha feito anteriormente, tá? E vou posicionar a alça em outro lugar. Eu vou abrir aqui e vou posicionar a alça nessa costura, porque eu não coloquei o acabamento ainda, então vai dar certo. Aí eu passo um reforço no lado direito. Agora eu terminei. Olha como ficou. Então, aqui eu fiz reto e aqui eu fiz curvado com a parte de cima menor. Caixinha de leite de 5 centímetros e na parte de cima eu resolvi fazer uma caixinha de leite de 2 centímetros. E não cortei, deixei ali a pontinha só para fazer um acabamento melhor aí, que eu achei que fica melhor assim. Dei um reforço na alça na parte de cima, tá? Para suportar o peso, mas o ukulele não é muito pesado, não. Para as aplicações, eu utilizei entretela termocolante dupla face nacional e utilizei a costura de quilting na beiradinha, ou raw edge, né? Para prender essas aplicações, tá? E o preenchimento foi com quilting livre. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Não deixe de deixar seu like e se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações, tá bom? Tchau e até a próxima!